Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais vamos para a lição dos jovens, a lição de número 5, nesta ocasião, onde falaremos a respeito de Balaão. Quando Deus diz não. Hoje o foco da nossa lição está na tentação pela ambição. Estaremos aí discutindo um pouquinho a respeito deste assunto. Mas antes de adentrarmos, eu quero lembrar você, crente, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe as notificações ativas para que você possa obter aí as notificações de primeira mão. E a partir do dia 1º de maio agora, nesse domingo que nós estudaremos essa lição, iniciaremos a leitura da Bíblia em 100 dias. Olha que maravilhoso, você poderá participar conosco lendo a Bíblia Sagrada. Eu estarei lendo a versão NAA nesta ocasião. No canal aí tem a leitura da Bíblia em 100 dias pela King James. Agora deixarei gravada também a leitura pela NAA. Você poderá participar conosco. Coloca aí nos comentários se você quiser participar. Me procure e eu dou um jeito de mandar o link do grupo para você entrar e estaremos juntos lendo a Bíblia Sagrada. Ou no meu Instagram também, de uma maneira você vai poder participar. Mas entrando aqui para a nossa lição, Balaão, quando Deus diz não. O texto principal da nossa lição diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando o Senhor não detesta? Esta questão, essas perguntas estão inseridas no contexto da lição. Então, vou deixar para discuti-las, para conversar a respeito delas, deste texto bíblico, no andar da nossa lição. Mas o resumo da lição é importantíssimo. Veja, devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Deus. Aqui vale muito uma rápida reflexão. Conhecer Deus é uma coisa. Conhecer seus limites também é uma coisa. Agora, obedecer a Deus é outra coisa. Vou dar um rápido exemplo sobre Sansão. Sansão era uma pessoa, um homem que foi criado como nazireu, foi educado, instruído na palavra, instruído para ser nazireu, conhecia muito bem onde ele deveria pisar e onde não deveria pisar. Ele conhecia os limites. Ele sabia que na cabeça dele não poderia passar a tesoura, não poderia seus cabelos serem cortados, sabia que a sua barba não poderia ser aparada, não poderia ser arredondada, ele sabia que não poderia beber bebida forte, ele sabia que ele não poderia casar-se, por exemplo, com mulheres de outras nações e alguns outros requisitos da lei do nazireato, onde este Sansão estava inserido. Mas não basta eu conhecer os limites. Não basta eu conhecer os limites. A palavra de Deus coloca-nos muitos limites para o nosso bem, assim como era para Sansão, porque este Sansão ele foi gerado de uma mulher estéril e Deus constitui-o como um grande juiz em Israel. Então Deus, quando ele coloca limites, ele põe para nós alguns marcos, é para que eu e você andemos por ele, para a nossa bênção, para a edificação nossa e para a glorificação do nome de Deus. Sempre é para o bem. Então, não basta conhecer, eu tenho que praticar. Nós temos que estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar limites. Sansão ultrapassou praticamente todos os limites e então teve problemas seríssimos. Todos nós. A Bíblia nos orienta em Gálatas capítulo 6, que quando nós ultrapassamos limites, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Lá na primeira lição nós já falamos, não se engane o homem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Limites estão colocados para não serem ultrapassados. Seguindo aqui então a nossa lição, eu quero começar dizendo quem é este
Balaão. Balaão, primeiro, a Bíblia chama ele, quando nós abrimos aqui o livro de Números, lá no capítulo de Números 22, ele é filho de Peor. 22, o versículo é o de número 5. Balaão, número 5. A Bíblia chama ele de filho de Peor. Balaão, filho de Peor, Apetor, que está junto a Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, que é quando Balaque manda chamá-lo. Veja bem, este homem não é um hebreu. Ele é tido como um falso profeta por alguns teólogos, por alguns estudiosos. Ele é tido como um falso profeta. Ele jamais pode ser inserido na lista dos profetas, como Elias, como Ageu, como Jeremias, como Ezequiel, como Abacuque, jamais como Malaquias. Não. Ele é tido como um que, com a fala mansa. O apóstolo Pedro diz o seguinte, o apóstolo Pedro destaca na sua epístola, e este livro aqui, eu já deixo aqui a dica para você, quem é quem na Bíblia Sagrada, quando ele coloca aqui todos os personagens da Bíblia, dizendo quem são os personagens. E o apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele vai destacar que este Balaão utiliza os dons de Deus a fim de alcançar propósitos pessoais, alcançar propósitos pessoais. E é justamente isso. Ele tinha até o privilégio de ouvir a voz de Deus. Talvez por ouvir os grandes feitos de Deus, passou a temer a Deus. Então, como um falso profeta que tem interesse pessoal, este homem não tem outro propósito reto, fidedigno a Deus, que não seja se beneficiar. Até, como eu disse, tem privilégio de ouvir a voz de Deus, sim, temeu a Deus em um dado momento, mas ele causou um desastre no meio do povo. Aí também é um perigo nós ouvirmos pessoas de falas mansas, sabe? E apenas com intenções escusas, intenções um tanto estranhas. Temos que tomar cuidado com estas pessoas de fala mansa que utilizam-se o dom de Deus para desviar o caminho de outros. E foi o que Balaão fez. Mas quem era este Balaão? Então era este homem que não era um hebreu, ouviu a voz de Deus, num dado momento obedeceu a voz de Deus, então até teria sim uma vantagem, não amaldiçoou o povo de Deus, mas ao mesmo tempo este Balaão vai ensinar Balaque, um pouquinho mais para frente, vai ensinar Balaque a induzir o povo de Deus a pecar, fazer com que o povo de Deus peque através da promiscuidade sexual, vindo este povo agora a cometer um pecado tão grande, e aí Deus enviou uma praga que quase 25 mil pessoas morrem ali. Quase que o povo de Deus é extirpado por conta disso. Então Moisés depois mata ali, junto com os levitas e alguns outros homens da nação de Israel, mata tanto Balaão quanto os outros que se misturaram com as mulheres moabitas. E também é uma verdade bíblica que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso tesouro está em Cristo, nosso coração está em Cristo. Mas o tesouro de Balaão não está em Deus. O tesouro de Balaão está nos bens materiais. Haja vista que, enquanto os servos de Balaque chega para ele simplesmente com uma proposta de vir e amaldiçoar o povo de Deus, ele rejeita, ouve a voz de Deus e não vai. Mas a partir do momento que vem com a promessa, então ele já começa a mudar o discurso. Mas eu tenho que tomar cuidado aqui para a gente não antecipar muito a aula. Agora, Mateus capítulo 6, versículo 21, deixa isso muito claro. Mateus 6, 21, você anota aí, porque onde está o seu tesouro,
aí está o seu coração. Olha só, a primeira eu vou deixar para você ler na sua casa, meditar aí, livro de Números, capítulo 22, do 1 ao 12, que é o texto bíblico da lição de hoje. Você dá uma lida com atenção para que possa permitir-se fluir melhor o assunto aí dentro da sua sala. Uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que o Senhor disse, seja fazer alguma coisa, seja deixar de fazê-la. Isso é um fato. E é uma estratégia que o inimigo utiliza também e faz com que os homens também sejam induzidos a fazer o mesmo. Desvirtuar, desdizer, mudar completamente aquilo que Deus falou lá no início, quando Deus diz para Adão: você está livre para comer de toda a árvore do jardim, exceto uma. Exceto uma. O diabo chega para a mulher e diz: é verdade que Deus proibiu você comer de todas as árvores? Ele já inverte a palavra de Deus para que a mulher seja enrolada naquele momento, porque não prestou atenção na palavra de Deus ou não está atenta naquela ocasião, e então é seduzida pela tentação do maligno. Do mesmo modo, o diabo tenta seduzir Jesus. Tenta seduzir Jesus dizendo: olha, você pode dar ordem para os seus anjos, se precisar aqui, a hora que você se jogar de alto aqui do templo, de alto a baixo, eles vão te socorrer. Aí Jesus Cristo repreende ele: opa, alto lá, até posso fazer isso, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele tenta inverter o sentido de que está escrito na palavra. Até está escrito na palavra que pode ser dado ordem aos anjos a respeito e teria socorro, mas não tentando a Deus. Tá vendo como o inimigo utiliza dessas artimanhas? Outro camarada que utilizou-se dessa situação de inverter os fatos, inverter a situação, foi Arão, quando o povo pecou. Moisés está com Deus no monte, recebendo as ordenanças de Deus, os testemunhos, os mandamentos, e o povo vem, pede para Arão fazer um Deus, Arão pede os colares, os ouros, e agora Arão faz um bezerro. Quando Moisés pergunta para ele fala: esse povo aí é tendente a pecado. Eles me deram o ouro, eu coloquei no fogo e saiu um bezerro. Saiu um bezerro ou eu fiz um bezerro? Então, distorce as coisas, são estratégias do maligno. Então, é uma tentação corriqueira na vida do homem, na vida daquele que teme a Deus. Nós temos que ficar atento, porque o diabo vai tentar fazer com que você inverta os desígnios, as ordenanças de Deus para pecarmos contra o Senhor. Então, hoje nós temos que ficar atento, porque a vontade de Deus sempre é impulsionar-nos para a obediência. Sempre, sempre, sempre. Só que, no que diz respeito ao Balaão, que nós vamos falar aqui, a questão é a ambição. A ambição pode nos fazer ignorar orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugares que jamais Deus planejou para nós. Se é que eu posso fazer isso, mas com toda licença, vamos separar ambição boa de ambição má. Vamos pensar assim, aquela ambição moralmente correta, aquela que você deseja ter um carro, uma casa, uma família, ter recurso financeiro, mas quando você estuda, passa numa faculdade, consegue um bom emprego, quando você talvez não estuda, mas consegue empreender, o seu empreendimento prospera através da sua dedicação, ou passou num concurso, ou sei lá, de algum modo você alcançou recursos, comprou casas, comprou carros e foi abençoado por Deus. É uma ambição boa e correr atrás disso, desde que não fira a ética e a moral, entendeu? Então é uma ambição boa. Agora, a ambição de Balaque, o problema dessa ambição é que é aquela ambição de obter resultados fáceis, rápidos, de forma que eu negligencie tudo
posso negligenciar até mesmo a voz de Deus. É isso. Este que é o problema. Essa ambição que é o problema. Ambição imoral, antiética, a ambição que é capaz de fazer com que outros pequem, derrube outros, puxe tapetes. Problemaço esta ambição. Então, tome cuidado com essa ambição, porque vai levar você, se você não vigiar, a lugares onde Deus não queria que você fosse, e então te trará problemas seríssimos. O filho pródigo foi um deles. Ambicionou ter recursos, dinheiro na sua mão, mas ele foi parar na sarjeta com desejo de comer bolota de porcos. Primeiro tópico da lição diz: um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem que ouviu a voz de Deus, número 22, versículos do 8 ao 12, destaca aí que quando os servos, no primeiro momento que os servos de Balaque, que era o rei de Moabe, vem e fala com Balaão, ele vai orar, ele vai falar com Deus. Olha que interessante, ele não é hebreu, mas ele vai perguntar para Deus, e Deus vai responder para ele. Deus diz: não vá com eles. E ele simplesmente diz: não posso ir com vocês. Então, eles vão embora. Eles vão embora, e só que naquele momento que eles vão embora, Balaque manda com uma outra estratégia. Mas vamos seguir com calma aqui. Então, Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. De fato, Moisés não vai entrar em detalhe a respeito dele, não ser dizer o nome do pai dele. E nós vamos encontrar na Bíblia, tanto em Apocalipse, quanto o apóstolo Pedro também, dizendo para não andarmos pelo caminho de Balaão, não aceitar os conselhos de Balaão. Isso é um problema. Na Bíblia, toda vez que se refere a Balaão, infelizmente de forma negativa. Ele é um falso profeta que, em todo momento, ele trouxe mais problemas para o povo de Deus do que outra coisa. Então, ele ouviu sim a voz do Senhor. Mesmo ouvindo a voz de Deus, a Bíblia deixa claro que ele fez com que o povo pecasse. Muito menos Balaão tinha hábito de obedecer o que Deus dizia. Balaão, apesar de ouvir a voz de Deus, ele não começou a ouvir o Todo-Poderoso, muito menos tinha hábito de obedecer a voz de Deus, mas deixa claro que ele não apenas ouviu o Pai Celeste, mas soube distinguir. E de fato, quando ele ouve, ele sabe distinguir que Deus está falando com ele e reconhece, teme a Deus. Num dado momento, ele demonstra um certo temor a Deus. Então, eis aqui uma importante questão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, muitas pessoas ouvem. Lembra de Caim? Se você prestar atenção no texto de Caim, antes de Caim matar Abel, Deus fala com Caim. Deus fala: se bem fizeres, também não serás aceito? Quando Caim está com seu rosto triste, Deus já conhecendo o coração de Caim pela sua onisciência, Deus já sabendo da proposta do coração de Caim, Deus vai lá e fala com Caim. Mas a questão não é ouvir. Ouvir a voz de Deus é uma coisa, obedecer é outra coisa. É preciso obedecer o que Deus está falando. Caim não obedeceu, culminou na morte do irmão dele. Hoje, por exemplo, nós temos a palavra escrita, onde há princípios gerais, elementares, para a nossa história. Nós devemos obedecer. A palavra de Deus está posta para nós. Eu estou obedecendo ela ou não? Sim ou não? Então, esses detalhes ricos que a lição propõe para nós é fundamental destacar. Muita gente ouviu a voz de Deus, muita gente, mas não obedeceu. Judas foi um, esteve com Deus muitos dias, aproximadamente 3 anos pelo menos, mínimo 3 anos, diariamente ao lado de Deus, mas ouvir a voz não é o bastante. E Deus, queridos, ele vai falar conosco de diversas maneiras. Deus vai falar através da Bíblia, Deus vai falar de outras maneiras também
de maneira assim grandiosíssimas. Também temos respostas do Altíssimo quando oramos, podemos não somente ouvir a voz nos orientando, de igual modo temos o discernimento em situações nos quais Ele mesmo está nos dirigindo. Então, eu quero, uma vez mais, incentivá-los à obediência, que os seus alunos também sejam incentivados à obediência à voz de Deus. É bom ouvir? É. É bom conhecer os limites? Lembra logo no início que nós iniciamos falando dos limites? Conhecer os limites é bom, mas obedecer, não ultrapassar os limites é melhor ainda. Então, ouvir a voz de Deus é maravilhoso, mas obedecê-lo é melhor ainda. Samuel já deixou claro, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus vai falar conosco de maneiras diferentes, e aqui o professor vai colocar no meio aqui da lição, ele faz uma apologética, né? Dá uma aulinha de apologética aqui, quando ele fala que através dos dons, em diversos meios, Deus pode falar conosco, por intermédio dos servos de Deus, dos profetas, mas também por meio dos dons espirituais que são bíblicos e válidos em nossos dias. O professor aqui está colocando a questão sobre os cessacionistas, aqueles que dizem que os dons teve um prazo de validade, só serviu lá para a igreja primitiva. Antibíblico, essa doutrina completamente oposta àquilo que está na palavra de Deus. Os dons não têm prazo de validade. Se você buscar, Deus te dá dom de interpretação de línguas, Deus te dá dom de discernimento, Deus te dá dom de profecia, Deus te dará dons e dons, de operações, de maravilhas, de tantos quantos você buscar, Deus está disposto a lhe dar. Então vamos para o subtópico segundo, que aqui é uma apologética que ele coloca aqui no meio. Um homem diante de um negócio. Lembra que eu disse? No primeiro momento, ele falou com Deus, Deus respondeu, ele despede. Não vou, porque Deus disse que não posso. Mas no segundo momento, o Balaque envia estes homens e propõe para ele algo, olha só. Balaão entra na história no contexto em que o povo de Israel está nas terras de Moabe ali, deixou aquele povo alvoroçado, porque, poxa, ouviu Deus, que Deus está fazendo milagres, Deus abriu o mar vermelho, Deus destruiu o inimigo, Deus fez tantas coisas em prol daquele povo, agora como é que eu vou permitir que este povo cresça? Então, se eu não posso com eles porque o número deles é maior, eles foi tentar através de forças espirituais tentar amaldiçoar. Só que como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como é? Lembra da promessa de Deus para Abraão? Deus falou, eu abençoarei os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A promessa foi para Abraão. Este povo aqui é um povo abençoado por conta de Abraão. Era impossível a proposta de Balaque. Era impossível a proposta de Balaque. Então, qualquer situação proposta nesse sentido não daria certo mesmo, porque Deus vela pela sua palavra. Haja vista que Deus vai usar este homem aqui, Balaão, para dizer em Números capítulo 33, se eu não estou enganado, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós vamos passar por este versículo daqui a pouquinho, exatamente, Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, eles vão propor algumas coisas, agora eles vão enviar outros representantes para Balaão, mas agora com uma proposta diferente. Agora eles vão chegar diante de Balaão e falar, olha, existe uma troca aí. E o coração de Balaão está onde? Está em Deus ou está no tesouro? Não está em Deus. O povo é bendito. Veja,
Quando Deus diz no versículo 12, não irás nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Deus fala isso para Balaão. Pensa num povo que desobedeceu, que murmurou, que fez tudo de errado. E Deus diz que é bendito, que tem uma promessa. Deus falou para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas Deus antes disso já tinha dito, por ti, Abraão, todas as famílias serão benditas na terra. Eu abençoarei você. Então, este povo, a nação de Israel, é bendita em Abraão, por Abraão. Você tem a bênção de Deus na sua vida por Abraão também. Cristo vem de Abraão, descendente da tribo de Judá, de Abraão. E nós somos alcançados por Cristo Jesus, também em decorrência da bênção de Abraão. Olha que maravilhoso. Então, este povo é bendito, em que pese o povo tenha pecado contra Deus, tenha desviado contra Deus, Deus ainda diz, é bendito. É bendito. Olha que maravilhoso. Aplicar isso aqui dá uma pregação, Em que pese nós erramos, em que pese nós até tropeçamos, Deus ainda diz, é meu, ninguém toca. Quem é que vai tentar acusação contra nós? Mas agora não é hora de pregar, né? Vamos lá. Nesse contexto aqui, de que o povo é bendito, ainda no terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, diz assim, é provável que isso não deva apenas, essa questão do povo ser bendito, não deva apenas ser apenas porque o Todo-Poderoso trata o seu povo de forma amorosa, mas também porque somente ele pode julgar os seus. Ninguém mais. Deus não deixa isso acontecer. E ai daqueles, olha só, Deus falou assim para Abraão, Abraão, você está pisando nessa terra, eu vou dar essa terra para você, mas ainda não é o momento. Seu povo vai passar 400 anos lá, sendo escravo, mas eu vou, e Deus já deixa claro para Abraão, eu vou julgar a nação que subjugar o meu povo, os seus descendentes. Então, Deus não permite que outros corrijam aqueles que são seus. O único que tem autoridade para isso é Ele. É Ele e mais ninguém. Ele não permite que seu próprio povo fosse alvo de alguma maldição. Na prática, é exatamente isso que Balaão não entendeu. Balaão não entendeu que somente Deus tem autonomia sobre o seu povo. Ele não poderia fazer nada. Não poderia fazer nada. Somente Deus. Insistindo no erro. Por que insistindo no erro? Segundo tópico. E aí lá no primeiro subtópico do segundo tópico, quantos tópicos, né? Obedecendo a Deus, mas com o coração ambicioso, números 23 e 26. A partir dali, podemos ver Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus, já disse. Agora, quando a proposta vem, olha, eu vou te dar bens materiais. Neste momento, é a estratégia que o inimigo sempre faz. Ele é insistente. Ele insistiu com relação a Jó diante de Deus. Ah, mas Jó não pecou porque ele ainda tem saúde. Vai lá e toca na saúde. O diabo, ele vai tentar diversas vezes. Sansão foi a mesma forma. Quando Sansão estava lá no colo de Dalila, o tempo todo ela, mas você me enganou, mas você não abriu o coração, mas isso. Sempre insistindo, até que ele cede. O inimigo vai insistir. Balaque usa a mesma estratégia. Balaão não quis, falou que não podia, porque Deus não permitiu, porque o povo era abençoado. Ele fala, só que aí ele volta com promessas. E o coração de Balaão, ambicioso, então agora começa a arrumar um jeitinho. Números 22, 16, 17. Faz uma oferta tentadora para ele, que agora ele começa a dar um jeito de ir até Moabe para conquistar estes bens que fora prometido para ele. E neste momento em que ele decide ir no caminho, Deus coloca um anjo na frente da mula, né, na frente da jumenta,
e a jumenta desvia o caminho, ele bate na jumenta, o anjo se coloca na frente, a jumenta para, ele bate na jumenta, a jumenta espreme o pé dele na contra-parede, contra o murro, ele agride novamente a jumenta, e por fim, na terceira vez, a jumenta agacha, baixa, e aí ele bate mais uma vez. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta, Deus abriu a boca do animal. É interessante o que o professor colocou na lição, porque a gente fica falando assim, se Deus usou a mula para falar com Balaão, por que não vai usar a nós também, a mim também? Não é uma verdade isso, e é fato, Deus não usou a mula. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus usou homens piedosos, Deus usou mulheres piedosos, mas jamais. Deus falou através de profetas, Deus falou, mas da mula não. Deus só abriu a boca dela. E ela falou, pelo que ela estava passando. Ela disse, oxe, por que você está me batendo? 3 vezes você me bateu? E aí começa aquele diálogo. Foi tão emblemático a situação que ele conversa com um animal. E ela coloca, porventura eu não te carrego a vida toda? Já fiz isso com você? Então por que você está me batendo desse jeito? Naquele contexto de diálogo com a mula, Deus abre os olhos também de Balaão e ele vê o anjo. E quando ele vê o anjo, até ele fala, opa, então isso pareceu mal para ti, porque ele vê o anjo com a espada na mão, aí todo mundo fica santinho, todo mundo fica certinho, né? O anjo está com a espada desembainhada, ele vai matar. Ah, isso parece mal, eu vou voltar então. Não, agora você vai, segue seu caminho, mas fala somente o que eu mandar. Faz somente o que Deus mandar. Insistência que mina resistência. Terceiro subtópico. Apesar de ter resistido inicialmente os convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira final, Balaão acabou cedendo. Então, Balaão vai e agora ele começa a ceder às tentativas de Balaque. Então, apesar de Deus estar dizendo para ele, não pode amaldiçoar, não, ele está cedendo. Você vê que ele já está em solo do inimigo, ele já está fazendo o que o inimigo quer. Nos próximos tópicos, nós vamos observar isso. Ele vai oferecer altar, ele vai fazer várias... Vamos com calma. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso em ser honrado. Mesmo Deus falando para ele 3 vezes, 3 lugares, tanto em Kiriat Uzote, Pisga e Peor, Deus sempre falando, não pode amaldiçoar. Balaão estava ainda querendo ser honrado, querendo receber aquele patrimônio, porque ele era ambicioso, um desejo ardente de receber aquela recompensa, um desejo desenfreado, um desejo de obter a qualquer custo. Terceiro tópico da nossa lição, quando a ambição vence o discernimento. Esse aí acabou, né? Acabou para o balão. Mudar de lugar não muda o que Deus diz. São estratégias para pecar. Essa é a realidade. Deus disse não. Deus colocou um limite. Não. O que ele faz? Ele vai para Kiriat Uzote. Porque Balaque vai conduzindo Balaão para lugares diferentes, imaginando que daquela maneira Balaão poderia amaldiçoar. Só que, veja, vamos pensar logicamente, friamente aqui. Na primeira ocasião lá atrás, quando Deus falou, não vá com eles, não era suficiente para nunca mais Balaão sequer receber o servo de Balaque? Ocorre que
o coração dele está, Mateus 6:21, o coração dele está nos bens materiais. Então, o diabo ele vai propor coisas, facilidades. O diabo vai propor coisas para fazer com que eu e você, com que nós nos desviamos da vontade de Deus, fazer com que nós desvirtuemos aquilo que Deus diz que é bom, aquilo que Deus diz que é agradável. O diabo sempre terá uma estratégia. E o jovem que é sonhador, que tem desejos, o inimigo vai tentá-lo também. Nenhum de nós estamos imunes às tentações, às propostas do maligno. Então fique atento, fique esperto, para que o maligno não venha te derrubar, te vencer pela insistência ou mudando de ambiente. Aliás, não ceda, não vá nem para o ambiente do maligno, porque estando no ambiente dele, aí é pior. Já estando em Moabe, aí o negócio fica complicado. Aí você está a um passo de ser seduzido. Na casa de Dalila, dificilmente você resistir aos encantos da mulher, da boca, nos lábios macios, né? Foi o que aconteceu com Sansão e é o que acontece aqui com Balaão. Então, ele começa, leva ele em Kiriat e chega lá, Deus, Números 23:8. Deus diz para ele, não pode amaldiçoar. E aí a resposta é, como que eu vou amaldiçoar alguém que Deus está bendizendo? Leva eles então para Pisga. Lá em Pisga, Deus já tinha dito que abençoaria este povo e não amaldiçoaria, então ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ele já disse que esse povo é abençoado. Porventura diria ele, não confirmaria? E não fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Então, Balaão até está tentando resistir, ouvindo a voz de Deus, e Balaque mudando os ambientes. E chega em Peor, quando você lê a Bíblia ali, você vai ver que Balaão vai erguer até altares. Vamos erguer altar ao Senhor. E você fica aqui, enquanto eu vou falar com Deus. Mas olha só as artimanhas. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque, construa neste lugar 7 altares e prepara 7 novilhos, 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito. Ele é um suposto profeta que já viu Deus falar não, mas ele está tão interessado nos bens que ele ainda está arrumando um meio para alcançar aquilo que ele quer. Olha o perigo. Então Deus vem e diz que boas são, versículo lá em Peor, ele diz, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Mais uma vez, Deus falando sobre a bênção na vida daquele povo que não tinha como desdizer, não tinha como amaldiçoar aquele povo. E Balaão, ele insiste tanto no erro que o professor coloca aqui da seguinte moda, em que pese Deus tenha colocado palavras na boca de Balaão, porque a Bíblia deixa bem claro, ó, versículo 23, número 5, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Não foi ele que falou. Não foi ele que estava ali sensível à voz de Deus. Deus põe palavra na boca dele para que ele fale aquilo de uma forma para tirar o ímpeto de Balaque, que não foi suficiente, porque Balaque estava com uma intenção enorme de destruir o povo de Deus. Números 23:16, pôs uma palavra na sua boca. De novo, Deus pôs uma palavra na boca de Balaão. Lá em Números 24:2, veio sobre ele o Espírito de Deus. Deus precisa vir intervir. Deus está intervindo para que este homem não amaldiçoe. Mas no coração dele, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meios de imprecações. O que são imprecações? Desejo expresso
de que algo de ruim aconteça. O professor coloca aqui: parece-nos que ao perceber que Deus não mudou o seu propósito, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações. Este desejo desenfreado, esperando que alguma coisa dê errado, esperando que Deus permita, parece que ele tentava: Deus, dá uma brecha aí para eu amaldiçoar esse povo o tempo todo. E 23, Números 23, é por isso que vai ter que olhar bem para o texto. Números 22, 32 diz: Eis que saí para o teu adversário, eis que saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso. Deus disse isso para ele. Lá quando ele é confrontado pelo anjo, o anjo diz: expõe ele, teu coração é perverso. Por isso que eu vim diante de você. E por fim, lançando um tropeço. Em que pese ele não amaldiçoa ali, em que pese ele não amaldiçoa, mas você vai encontrar ele ensinando Balaque fazer com que os filhos de Moabe ali, os midianitas, seduzam, através das mulheres, seduzam os homens de Israel, e agora através das relações sexuais ilícitas, bem como a idolatria adorando deus pagãos, este povo agora passa a cometer idolatria ao Senhor. Então vem ali uma praga enorme. Por isso que Apocalipse 2:14 há aquela advertência para não andar pelo caminho de Balaão, porque haverá sim idolatria. Então, que nós possamos vigiar pelas ambições, pelas propostas que são colocadas diante de nós. Uma aula abençoada para você, que Deus guarde o nosso coração de não cedermos às ambições que o inimigo vem propor para desviar-nos dos santos caminhos de Deus. Amém? Fica com Deus.